Olá, está começando o Jornal da Câmara. Nesta edição, você acompanha os principais fatos da semana do Poder Legislativo de Guarulhos. Retotalização de votos. Márcia Tasquete é confirmada como vereadora na cidade. Primeira sessão ordinária de 2021 tem debate sobre a vacinação contra a Covid-19 em Guarulhos. Prefeito Guti e o secretário municipal de saúde marcam presença na primeira sessão do ano. Dia Mundial do Câncer é assunto principal na abertura da sessão de quinta-feira, 4 de fevereiro. Implantação de 4 comissões especiais de inquérito gera polêmica no Legislativo. Em sessões extraordinárias, vereadores aprovam projeto que altera os dias de sessões na Câmara. É o que você acompanha a partir de agora. Confirmada como vereadora eleita pelo Partido Progressista, a vereadora Márcia Tasquete falou sobre a expectativa para o primeiro mandato dela na Câmara e comentou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. É uma expectativa muito grande, né? Venho trabalhando aí há muitos anos pela cidade de forma voluntária, de forma com muito amor por nossa população. Então eu tenho aí uma expectativa muito grande, tem um desafio, na verdade, muito grande de fazer a gestão, ouvir mais a população no quesito principal, que é saúde, ouvir mais os trabalhadores da saúde, que também se sentem não ouvidos, né, pela gestão. Então, aí a gente tem um desafio bem grande. O que mais me entristece nisso tudo é saber que desde o dia da eleição eu de verdade estava eleita. Eu não precisaria ter aguardado tudo isso se de plano tivesse sido reconhecido o registro de candidatura de um dos componentes do nosso partido, do Progressistas, que é o Anderson Marques Quixote. Na verdade, ele nunca esteve inapto, ele de início ele já era para ser registrado, porque ele não tem problema nenhum com inexigibilidade, ele não tem problema algum não teve problema algum com a documentação, mas a juíza eleitoral ela considerou que o Anderson Marques, que teve 519 votos, que ele não podia ser registrado porque ele tinha que estar no partido 6 meses antes da convenção partidária. A vereadora Márcia Tasquete acompanhou a chegada das vacinas contra a Covid-19 em Guarulhos. Atuante na área da saúde, ela comentou o que espera da vacinação na cidade. Eu espero menos política para vacinação e mais efetividade, né? Nós temos aí as UBSs que continuam, a grande maioria continua sem vacinação. Eu não vou dizer que a totalidade, porque esse último final de semana eu ainda não tive contato com as UBSs, mas hoje eu estarei fazendo visita em todas, e eu digo para você, pelo menos numa parte, né, porque todas talvez pelo horário não dê tempo, mas numa boa parte eu vou visitar hoje, para saber se já foram vacinados, se tem parte dos funcionários já vacinados, porque o que eu tive de informação é que as UBSs não tiveram essa atenção. E a atenção primária é porta de entrada do vírus, então eu acredito que deve ser primordial a vacinação nas UBSs, mas também eu entendo e falei isso com muitos profissionais, nós sabemos que não depende exatamente do município a chegada dessas vacinas, né, porque nós sabemos que nós precisamos do governo do estado, do governo federal, porém, nós como vereadores temos que ser essa ponte para que não deixe politizar essa vacina, que a gente saia da zona de conforto, vá bater lá na porta do estado, vá bater no governo federal, onde tiver que bater, porque nós estamos passando por um período muito complicado e agora nós nem devemos pensar muito em competência municipal, estadual e federal, quando o assunto é dar as mãos e fazer o melhor para o mundo, né? A vereadora Janete Rocha Pietá
abriu os trabalhos do pequeno expediente na primeira sessão do ano, realizada no dia 2 de fevereiro. A parlamentar deu destaque à extinção da Proguaru. Na abertura do pequeno expediente desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, destacou a importância de rever a lei que extingue a Proguaru. Eu gostaria de falar da importância do protagonismo dessa casa. Por quê? Porque no apagar das luzes do ano passado, especificamente no dia 21, nós votamos a questão da Proguaru. E eu quero deixar bem claro aos senhores e às senhoras que nós, legislativo, temos que rever essa lei. Nós precisamos estabelecer normas que possam ser fiadoras de uma extinção que não seja apenas no vamos com pressa. Mas, vejam, a Ford demitiu no Brasil, na Argentina e no Uruguai 5.000 trabalhadores. Aqui na Proguaru, aproximadamente 4.500. É muita coisa, é um município. Enquanto a Ford pegou 3 países. Então, não é qualquer coisa. E, por isso, estou propondo uma alteração na lei 7.879. E, nessa alteração, eu que busco? Busco primeiro buscar as bases para que realmente, se é necessário, se dá prejuízo, com a participação dos protagonistas, que são os trabalhadores. O vereador Wesley Casaforte utilizou a tribuna para falar sobre a importância do combate à violência contra crianças e adolescentes. O vereador Wesley Casaforte, do PSB, baseou seu discurso no início da sessão desta terça-feira, dia 2, na importância da atuação do Conselho Tutelar no combate à violência contra a criança e o adolescente. O vereador se referiu a um caso de tortura de uma criança de 11 anos mantida acorrentada em Campinas. Eu chorei quando vi a primeira vez aquela reportagem noticiando aquele agravante, aquele crime bárbaro contra a vida daquela criança. Nada justifica um pai agir de forma tão incoerente, vereador Rafael Acosta, atribuir daquela forma, vereador Jorginho Mota, contra o seu próprio filho. E a namorada e a própria filha da namorada desse pai ser conivente com aquele ato. Até chamar a atenção nesse momento de todos os conselheiros municipais da cidade de Guarulhos, para que se atentem ainda mais, porque eu conheço a grande maioria, conheço muito dos conselheiros e sei o trabalho e a importância do trabalho deles à frente dessa luta em defesa da criança e do adolescente no nosso município. Mas gostaria de chamar a atenção para que a gente possa se empenhar ainda mais para que casos como esses não venham a decorrer mais. Eu falo pelo mundo, mas vou falar aqui pela cidade de Guarulhos, que a gente não siga jamais por essa linha. Ainda na primeira parte da sessão de terça-feira, o vereador Edmilson cobrou clareza na apresentação dos critérios da vacinação contra o novo coronavírus na cidade. Além de falar sobre a falta de água em algumas regiões da cidade, o vereador Edmilson, do PSOL, cobrou na sessão desta terça-feira maior clareza nos critérios para vacinar os grupos prioritários contra o novo coronavírus em Guarulhos. Tem muita gente perguntando sobre o plano, já começa a ter especulações de vacinação acontecendo em alguns equipamentos, como ontem foi noticiado, o Hospital Carlos Chagas vacinando funcionários de um estacionamento. Tenho certeza que o Dr. José Mário vai nos trazer essa informação aqui, mediante o plano de vacinação. Está incluso, não está? Também temos conhecimento de que o Hospital Geral do Parque Secap também tem vacinado além da linha de frente, que é o que a gente está defendendo. A certeza que nós queremos ter é que haja um critério só. Se estiver escrito e se a regra for vacinar todos aqueles que estão próximos, a gente quer reivindicar que se vacine, por exemplo, o pessoal
de limpeza das unidades básicas de saúde, que não estão sendo vacinados. São os trabalhadores da Proguaru que não estão recebendo essa vacinação. Também deixar claro que, se o critério for esse, nós temos que ter uma atenção especial com todos os trabalhadores, mas que fique claro, para que não tenha nenhum tipo de desgaste. A vacina é muito importante, a campanha que nós devemos fazer é a vacina para todos, que todos sejam vacinados, mas como nós não temos doses suficientes, tem que haver um critério de priorizar, e esse critério tem que ficar claro. Vice-líder do governo na Câmara, o vereador Geraldo Celestino, afirmou que vai promover o diálogo entre o Poder Executivo e os parlamentares. No discurso da primeira sessão ordinária de seu 8º mandato, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, declarou que pautará suas ações como vice-líder de governo por meio de muito diálogo. E esse mandato é especial. Cada mandato você tem um aprendizado. E meu aprendizado, Lauri, nós brigamos muito no começo do nosso mandato, mas o respeito é tudo, sempre se dialogamos. Eu sou um vereador de diálogo. Assumi a vice-liderança, vou ser parceiro de Vossa Excelência, vereador Gilvan Passos. Nós vamos estar nessa casa como vice-líder de governo, até o momento que o governo quiser, porque é uma prerrogativa do governo trocar o vice-líder ou líder do governo. Vou estar dialogando com essa casa, como dialoguei juntamente com o nosso ex-líder Eduardo Carneiro, e vamos estar trabalhando por uma cidade melhor, uma cidade mais humana, porque é aqui que nós discutimos todos os problemas da cidade. Fechando o pequeno expediente da sessão do dia 2, o vereador Lamé criticou o aumento da tarifa de água em Guarulhos. O vereador Lamé, do MDB, declarou apoio à concessão do serviço de distribuição de água em Guarulhos para a Sabesp em resposta à crítica de falta de água de Edmilson do PSOL. Mas, em coro com o colega de mandato, Lamé cobrou a presença do gestor da empresa na Câmara para explicar aumento de tarifa. A cidade, desde que foi fundada, sempre teve problema de rodízio de água. E pela primeira vez na história, o guarulhense tem água na torneira. É evidentemente que nós temos problemas pontuais de conserto de canos, que há mais de 100 anos tem cano que não foi trocado. Mas eu sou a favor de que o presidente da Sabesp, ou o responsável regional pela Sabesp, venha até essa Câmara e explique o aumento abusivo nas contas de água do guarulhense. Isso sim, eu acho que nós temos que cobrar. E se tiver algum ponto de falta de água, algum lugar pontual, devemos cobrar. Nós somos fiscalizadores e, portanto, podemos pedir para que a Sabesp responda e tome providências. Com a saída do vereador Tiago Surfista para a Secretaria de Meio Ambiente, o primeiro suplente do PSD, doutor Alexandre Dentista, tomou posse na última terça-feira. Neste terceiro mandato, o dentista pretende continuar o trabalho na área da saúde. O vereador Alexandre Dentista, do PSD, assumiu a vereança nesse mandato agora de 2021 a 2024, nesta primeira sessão ordinária do ano. E ele está aqui ao nosso lado, vai conversar com a gente um pouquinho e falar da expectativa desse novo mandato, para esses próximos 4 anos de governo também. Hoje, realmente, eu tomei posse no meu terceiro mandato e continuo na Comissão de Saúde e pretendo continuar a trabalhar, principalmente minha bandeira do meu mandato é a saúde. Eu pretendo continuar ainda mais nesse momento difícil que atravessa o nosso país, o nosso mundo, dessa pandemia. Então eu na Comissão de Saúde estarei cobrando do governo a situação, principalmente agora, da vacinação, que eu tenho sido cobrado muito por colegas dentistas, por amigos, quando teremos vacinação. Hoje, o secretário de Saúde esteve aqui na nossa primeira sessão, explicando que, infelizmente, até agora, Guarulhos recebeu apenas 10 mil doses e hoje chegou um pouco mais, completando 37 mil doses. Por uma cidade onde tem 1.400.000 habitantes, é uma situação muito difícil. Mas eu continuarei ajudando, principalmente na saúde da nossa população. Porque, para mim, a saúde e a vida do cidadão é a bandeira do meu mandato.
Então pretendo continuar sempre lutando em prol da nossa cidade. Certo. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado. A sessão do dia 2 de fevereiro contou com a participação do prefeito Guti. Além de desejar um bom mandato aos vereadores, Guti destacou 2 ações importantes do Executivo Municipal. Presente na primeira sessão legislativa de 2021, o prefeito Guti usou a tribuna para ressaltar a importância dos vereadores nessa nova gestão. Guti destacou o projeto que discute a PPP da educação como prioridade para a votação. Temos muitas coisas para serem aprovadas para que a cidade continue crescendo. Cito aqui, por exemplo, um que já está no prelo aí, que é a PPP da educação. Extremamente importante para o nosso município. E é importante fazer o debate e a discussão. A PPP da educação, essa parceria público-privada, nada tem a ver com o sistema pedagógico, nada tem a ver com a sala de aula, com o professor, com aquela pessoa que faz a comida, a cozinheira ou a querida tia da cozinha, como os alunos falam. Não, nós estamos falando de estruturação da educação. Como assim? Conseguir construir novas escolas, que a cidade não tem recurso para investir. Então, na verdade, essa operação é uma operação financeira com a execução de obra. Nós vamos antecipar com dinheiro privado a construção de inúmeras escolas e creches e CELS, gerando uma economia grande para os cofres do município. Então, essa operação vai ser uma operação muito salutar. E deixo claro aqui, eu sei que tem pessoas que militam pela educação e que às vezes ficam temerárias. Mas como é que vai ser esse projeto? O emprego da professora está ameaçado? Não, de forma alguma. Na verdade, a gente vai ter que contratar mais, porque com mais espaços, com mais escolas, a gente vai precisar mais de profissionais de educação. Guti também falou sobre a vacinação contra a Covid-19 na cidade de Guarulhos. Nós estivemos lá assinando um protocolo de intenção de compra da Sputnik V. É uma vacina que acabou de sair hoje, na principal revista científica, né, The Lancet, que é o nome da revista, falando que essa Sputnik tem 91,6% de cura não, na verdade, de aproveitamento positivo. A Coronavac, 50% aproximadamente, que já é muito bom para conseguir fazer com que as pessoas não tenham corona. E quando chegam as questões mais complexas, 100%, tanto a corona quanto a Sputnik. Então a gente assinou hoje um termo de intenção de compra, convidei até o consórcio do Alto Tietê para que assinasse junto conosco, para que caso precise, caso o governo federal não queira comprar, Guarulhos vai fazer todo o esforço econômico para garantir imunização, principalmente daquelas pessoas que estão no fronte do dia a dia, os nossos professores, o nosso time da segurança, enfim. A quantidade de vacinas contra a Covid-19 enviadas a Guarulhos pelo governo do estado gerou discussões acaloradas durante a primeira sessão do ano. Durante os trabalhos da sessão ordinária, o secretário de Saúde do município, José Mário Clemente, discursou na tribuna. Além de detalhar o processo de vacinação contra a Covid-19 na cidade, José Mário criticou o governo do estado de São Paulo pela quantidade de vacinas enviadas a Guarulhos. Sabe quantas vacinas da Oxford foi para Campinas no último lote? Que é menor proporcionalmente. Aliás, a população de Campinas é menor que a nossa. 40 mil vacinas. Nós recebemos 10.520. Ninguém aqui desconhece a maneira como o nosso querido governador Dória dá as costas para essa cidade. Aquele que desconhece não está na política. Vereador pelo PSDB, Geleia Protetor, defendeu o governador João Dória e criticou a politização do tema. Respeito muito o secretário, mas eu acredito, secretário, que a gente tem que ter um pouco de respeito ao governador, tá? Não como membro do partido dele, líder do partido do governador, não vou admitir esses ataques políticos em cima dele. Essa casa tem que respeitar o governador, tá? Isso foi um ataque político em cima do nosso governador, presidente.
Foi ataque político em cima do meu governador. Isso não. Já o vereador Lamé, do MDB, sugeriu a formação de uma comissão de vereadores para tratar o assunto diretamente com o governador. Eu sugiro aqui, ouvindo as palavras do presidente da casa, eu sugiro aqui ao vereador Geleia, à vereadora Carol, que são do PSDB, eu me coloco à disposição ao presidente da casa que forme uma comissão e vamos marcar uma agenda com o governador e fazer um apelo urgente para ele para que destine à cidade o que é direito. Nós não queremos nada mais, mas se a cidade é a segunda cidade do estado em população, tem o direito de ter vacina de acordo com o número de habitantes. Vereador pelo PT, professor Rômulo Ornelas defendeu a criação da comissão e criticou o governo do estado. Ele não é um governador que discrimina aqui a Câmara, como falou, discrimina a cidade de Guarulhos. Isso é histórico. O PSDB, há quantos anos no governo do estado, sempre passou por cima aqui da cidade de Guarulhos. São quantos anos nós estamos falando isso aqui? O secretário municipal de saúde, José Mário Clemente, conversou com a TV Câmara sobre o plano de vacinação contra a Covid-19 na cidade, que deve iniciar na próxima semana a imunização de idosos acima de 90 anos. O secretário de Saúde do município aqui de Guarulhos, Dr. José Mário, esteve presente nessa primeira sessão ordinária aqui da Câmara para falar um pouquinho da gestão da pandemia no município e também da intenção de compra de vacina, da vacina russa Sputnik. Esse termo foi assinado aqui pelo município de Guarulhos. Secretário, prazer tê-lo aqui com a gente. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a perspectiva de vacinação na cidade e agora também com esse termo, essa intenção de compra da vacina russa. Ok. Realmente, hoje no Brasil, nós estamos apenas com 2 vacinas aprovadas pela Anvisa, que é a Coronavac e a da Oxford, e, evidentemente, com a quantidade que nós recebemos, ela é extremamente ínfima em relação à necessidade da população. Hoje, o prefeito Gucci assinou com alguns prefeitos de um concurso das cidades do Alto Tietê, uma intenção de compra, se houver a necessidade, da vacina Sputnik, que já está em fase 4 de experimentação, praticamente já aprovada pela Anvisa, com um grau de imunização excelente de 91% e com uma fábrica aqui na cidade de Guarulhos, e inclusive com uma outra fábrica de insumos que não precisarão ser importados, isso é muito importante, em Brasília. Então, nós estamos muito contentes e muito esperançosos que isso venha a ocorrer também, somando-se, evidentemente, a Coronavac, somando-se, evidentemente, a Oxford e a AstraZeneca. Seria complementar a vacinação do Ministério da Saúde. Só na nossa cidade, para vocês terem uma ideia, nós temos basicamente 1.400.000 habitantes, tirando as pessoas que não serão vacinadas abaixo de 18 anos, grávidas, e mulheres que estão amamentando, tirando esse que dá de 130 a 150 mil mais ou menos, nós temos aí 1.250.000, 1.300.000, ou seja, nós vamos precisar de 2.600.000 doses de vacina. E só para todos terem uma ideia, até hoje nós recebemos até agora apenas 37 mil vacinas. O senhor também anunciou que na próxima semana a população acima de 90 anos começará a ser vacinada. Sim, nós estamos terminando toda a área da saúde, a primeira dose, evidentemente, na área assim, de hospitais públicos e privados, de UPAs e de centros de especialidades, públicos e privados. Já na próxima semana teremos um polo, a princípio, aqui no Bosque Maia, onde estaremos vacinando idosos acima de 90 anos e outros profissionais da saúde que, mesmo que não sejam da saúde, mas trabalhem na saúde. Vou dar um exemplo prático. Numa clínica você tem a recepcionista, você tem a Dona Maria da Limpeza, a Dona Maria do Cafezinho, um vigilante. Essas pessoas não são trabalhadores da saúde, mas são trabalhadores na saúde. A partir da próxima semana também estarão sendo vacinados. Assim que a sessão de terça-feira foi encerrada, o presidente do Legislativo, Martello, conversou com a TV Câmara e fez um balanço dos trabalhos da primeira sessão ordinária de 2021.
Boa tarde. Foi encerrada agora essa primeira sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos e ao meu lado está o presidente da casa, Miguel Martello, do PDT. Presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho as suas impressões sobre essa primeira sessão. Foi uma sessão que o prefeito Guti esteve aqui presente, falou um pouco sobre a gestão da cidade, a gestão da pandemia. Também recebemos o secretário municipal de saúde, que falou sobre a vacinação na cidade. Teve essa questão das comissões permanentes, né? Algumas discutiram já quem é presidente, quem é secretário, quem é membro. Foi uma sessão bastante produtiva. Bem, hoje foi a primeira sessão, muito produtiva. Tivemos a visita do nobre prefeito Guti, que veio falar para os vereadores a posição da cidade, a posição da pandemia. O secretário José Mário fez uma explanação brilhante sobre essa doença que está afetando todos os brasileiros, o mundo todo. Então eu acho que essa sessão foi importante para que os vereadores também se adaptem como funciona o legislativo aqui na Câmara Municipal. Muitos novos, muitos ainda não têm a prática de pedir pela ordem, de pedir pelo regimento, pelo artigo. Ou seja, estamos começando e acredito que vai se melhorando a cada sessão a disponibilidade do presidente responder e essa casa produzir para que a cidade avance, para que o prefeito possa aplicar todos os seus recursos em prol da cidade de Guarulhos, em prol principalmente da periferia. Então acho que foi produtivo, uma sessão, no meu modo de ver, muito produtiva e muito boa. Na primeira reunião do ano, que foi realizada no dia 4 de fevereiro, a Comissão de Administração e Funcionalismo Público aprovou um projeto que institui a Carteira de Identidade Profissional na Câmara. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público abriu os trabalhos nesta quinta-feira, dia 4, dando parecer favorável ao projeto do vereador Sérgio Magno do Patriota. A proposta institui no Poder Legislativo de Guarulhos a Carteira de Identidade Profissional. O presidente da comissão, o vereador Jorginho Mota, do PTC, comentou a avaliação dos parlamentares. Eu acho muito importante a questão desse projeto Sérgio Magno, até por identificação dos vereadores. Hoje nós não temos aí uma identificação padronizada, né? Uma identificação eficaz. Isso que vai servir até para identificação para as pessoas, você vai num órgão público, é importantíssimo. Eu acho que todos os profissionais têm sua funcional e eu acho que o vereador também tem que ter a sua funcional. A comissão se manifestou contrariamente ao projeto de vários vereadores que dispõe sobre a aquisição preferencial pelo município de Guarulhos de medicamentos fabricados por laboratórios integrantes da administração pública. Na abertura da sessão desta quinta-feira, Dia Mundial do Câncer, a vereadora Janete Rocha Pietá abordou a falta de equipamentos para o tratamento de câncer em Guarulhos. Primeira oradora do pequeno expediente desta quinta-feira, dia 4, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, defendeu que Guarulhos se mobilize para oferecer equipamentos de tratamento oncológico para a população. Infelizmente, em Guarulhos, não existe equipamento para tratamento do câncer. Existe no Hospital Geral um atendimento ambulatorial. Em casos cirúrgicos e de quimioterapia, o paciente é cadastrado na rede Hebe Camargo e precisa de se deslocar, Lauri, da cidade. Então, eu acho que essa Câmara, nós temos que tratar os munícipes com todo o respeito. Nós, dessa casa, temos que fazer um movimento no sentido de que, na cidade, comece a se pensar o atendimento oncológico. O Dia Mundial do Câncer também foi assunto abordado pela vereadora recém-impossada Márcia Taschetti. A parlamentar pediu uma reflexão sobre as ações de prevenção e combate ao câncer na cidade. Em discurso no pequeno expediente da sessão desta quinta-feira, dia 4, a vereadora Márcia Taschetti, do PP, questionou ações de prevenção e combate ao câncer e pediu uma reflexão dos parlamentares sobre o problema. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Uma das piores doenças
uma das doenças mais letais que existem no mundo. Então, gente, o que nós, como vereadores, estamos fazendo para prevenir essa doença? Nós temos um hospital da mulher que nunca termina, nós temos exames de Papa Nicolau e de mamografia que demoram de 1 ano a 2 para ser realizado, e tudo isso nós, mulheres, sabemos que o câncer, ele é letal quando descoberto após um determinado momento. Então, fica aqui uma reflexão para que cada um de nós, vereadores, porque aqui é a Casa do Parlamento, aqui é o lugar da fala, aqui é o lugar da discussão e aqui é o lugar da indicação. Então, eu digo a todos vocês, o que cada um de nós estamos fazendo para prevenir essa doença, porque não adianta combater quando ela já está matando a pessoa, ela tem que ser prevenida. O vereador Wellington Bezerra pediu o apoio dos vereadores contra a transferência do Hospital Darcy Vargas, localizado no Morumbi, em São Paulo. O hospital é referência no tratamento do câncer infantil. Em discurso durante a sessão desta quinta-feira, dia 4, o vereador Wellington Bezerra, do PTC, solicitou que os parlamentares se mobilizem para evitar a transferência do Hospital Darcy Vargas, localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo. Eu quero aproveitar esse momento aqui, senhor presidente, os vereadores, vereadoras, todos que estão presentes, e conclamar aqui o apoio de todos vocês que em seus partidos têm deputados estaduais, deputados federais, em prol do Hospital Darcy Vargas. O Hospital Darcy Vargas, para quem não conhece, está localizado ali na região do Morumbi. Eu conheço muito bem, porque eu estive lá várias vezes com crianças na luta contra o câncer. E já faz algum tempo que o governo do estado de São Paulo tem a intenção de retirar o Hospital Darcy Vargas daquela região. Tudo em função da especulação imobiliária, e levar o hospital para uma região que vai dificultar muito a locomoção das crianças que precisam do trabalho do hospital. Alguém pode perguntar, mas o hospital é lá no Morumbi, vereador. Porém, muitas crianças aqui do município há muitos anos passam por lá, precisam do atendimento daquele hospital. O vereador Jorginho Mota também falou sobre o Dia de Combate e Prevenção ao Câncer. Durante a sessão ordinária da última quinta-feira, dia 4, o vereador Jorginho Mota, do PTC, lembrou o Dia de Combate e Prevenção ao Câncer. Hoje é uma data muito especial e eu não podia deixar de enaltecer e de lembrar a grande importância que é o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer. Temos muitas pessoas conhecidas, muitos amigos. Eu, inclusive, perdi o ano passado minha querida mãe, vítima de câncer. Então, queria lembrar da importância de estarmos aí divulgando, conscientizando, nós que somos pessoas públicas, que temos uma força muito grande nas redes sociais, de estarmos divulgando a importância, da conscientização e da prevenção a todos os tipos de câncer. Hoje nós sabemos que o câncer é uma das doenças que mais matam no mundo inteiro. Claro que temos aí a pandemia, o coronavírus, mas ainda assim temos pessoas que sofrem grandemente com essa doença. Então eu queria pedir, até fazer uma singela homenagem à minha querida mãe, que muito queria ver esse vereador aqui eleito, e não conseguiu. O vereador Geleia Protetor utilizou a tribuna para falar sobre uma reunião com o secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo. A pauta do encontro foi a proteção animal em Guarulhos.
No início da sessão desta quinta-feira, dia 4, o vereador Geleia Protetor, do PSDB, falou sobre o encontro com Ricardo Trípoli, secretário-chefe da Casa Civil da cidade de São Paulo, para tratar de proteção animal em Guarulhos. Ontem recebemos aqui na casa a visita do secretário da Casa Civil, Ricardo Trípoli. Então, foi um motivo de muita alegria, no qual participou aqui, qual a gente veio discutir política de proteção animal para Guarulhos. Sabendo que Trípoli foi o pioneiro da proteção animal no estado de São Paulo e no Brasil. Então, gostaria de deixar registrado aqui que foi um motivo de muita alegria para esse vereador estar com ele na data de ontem. Na primeira parte da sessão de quinta-feira, o vereador Edmilson do PSOL defendeu a reabertura do aterro sanitário Quitaúna, no bairro do Cabo Sul. Em discurso no pequeno expediente da sessão desta quinta-feira, dia 4, o vereador Edmilson do PSOL defendeu a reabertura do aterro sanitário Quitaúna para a deposição dos resíduos sólidos da cidade. O parlamentar visitou o local em janeiro deste ano. As atividades do aterro, localizado no bairro do Cabo Sul, foram paralisadas por causa de um desmoronamento em 28 de dezembro de 2018. O aterro segue fechado até hoje e a municipalidade tem pago um alto custo para depositar, para recolher o lixo da nossa cidade no aterro da CDR, que é uma área ao lado do aterro municipal, mas o custo é muito alto e eu verifico que a gente tem, enquanto essa Casa Legislativa, cobrar para que haja agilidade. Isso vai gerar economia aos cofres públicos e isso vai fazer com que a gente tenha efetivamente o aterro, que é um aterro municipal, que é da antiga Quitaúna, mas hoje é da Prefeitura, que tem condições, fazendo as alterações solicitadas pelos órgãos competentes, em especial a CETESB, que ele volte a funcionar e que a gente consiga efetivamente fazer essa economia. Eleito pela terceira vez, o vereador Pastor Anistaldo utilizou a tribuna para agradecer pelos quase 6.000 votos que recebeu em novembro. Eleito com 5.945 votos, Pastor Anistaldo, do PSC, usou a tribuna para agradecer a votação e falar como deve ser o novo mandato. Quero fazer os agradecimentos também aos quase 6.000 eleitores que confiaram a mim o seu voto de confiança e me trouxeram de volta a esta casa. Quero mais uma vez ratificar aqui que terei o compromisso de representar estes quase 6.000 eleitores que me deram seus votos de confiança e pode ter certeza que farei com muita hombridade aqui nesta casa, estarei lhes representando com muito afinco. Agradeço a todos aqueles que cooperaram de forma direta ou indireta para que este vereador, Pastor Anistaldo, pudesse ter uma votação expressiva como tive e retornasse a esta casa. A vacinação contra a Covid-19 também foi assunto na primeira parte da sessão de quinta-feira. O vereador Dr. Laércio Sandes sugeriu que a Prefeitura reveja o plano de vacinação de idosos na cidade. Vereador pelo Democratas, Dr. Laércio Sandes, usou a tribuna para sugerir que o governo municipal descentralize a vacinação contra a Covid na cidade e facilite a imunização de idosos. A melhor saída que o governo deveria fazer, e tem estrutura para isso, é descentralizar. Tem estrutura para fazer isso na região do Terminal Pimentas ou Hospital Pimentas, tem estrutura para fazer isso na região da Vila Galvão, ali onde é o terminal da MTU, Praça de Santos Dumont, como também na Praça 8 de Dezembro e, sem dúvida, também a tenda da região central ali do Bosque Maia. Agora, você fazer esse tipo de trabalho para atender a população dos 4 cantos da cidade, condicionando aos idosos que venham por meios próprios, muitos dos quais sequer têm condição de locomoção. Mas não é aquele que está debilitado e vai até o UBS e vai pedir assistência em sua residência. É aquele que tem alguma capacidade de se locomover, mas sabemos de forma limitada. Então eu cobro aqui uma sensibilidade deste governo para que descentralize estas ações e não fique afeta somente a tenda da região central.
A extinção da Proguaru foi tema de discussão na Tribuna Livre, na sessão da última quinta-feira. Durante a sessão ordinária da última quinta-feira, dia 4, no espaço aberto à população, a Tribuna Livre, o morador Denilson Bandeira dos Santos reclamou da polêmica extinção da Proguaru. Então, queria salientar para os moradores da cidade de Guarulhos e para os novos e antigos vereadores que a empresa ela tem o intuito de prestar o desenvolvimento da cidade. Não é para gerar lucro. 4.700 trabalhadores com média salarial de R$ 1.200 acordaram em dezembro com a falta do seu emprego. Desempregados, trabalhadores concursados, moradores da nossa cidade, que consomem nos bairros da periferia, que consomem em supermercados, farmácias e outros comércios da periferia. Essa é a Proguaru. Essa Proguaru é nossa. Vale aqui salientar que o prefeito Gustavo ele não consultou a sociedade e nem muito menos os trabalhadores da cidade para tomar uma atitude como essa de extinção de uma empresa que é nossa. Foi feito na calada da noite, não é? Sem o debate com a sociedade. Graças a Deus, esse novo legislativo parece que se encontrou no eixo de trazer para o eixo do debate a sociedade. Na pessoa, queria agradecer o vereador Fausto Miguel Martello, hoje presidente da Câmara, que já declarou para o sindicato de classe que é contra a extinção da Proguaru, já externou para mim em reunião com o meu partido e a presidência também externou sua indignação de acabar sumariamente com uma empresa tão importante. A implantação de 4 comissões especiais de inquérito durante a segunda sessão ordinária do ano gerou polêmica no Legislativo. Durante o grande expediente da sessão ordinária, foram instauradas 4 comissões especiais de inquérito na Câmara Municipal, a partir de requerimentos apresentados por vereadores. Por uma questão regimental, apenas 3 comissões desse tipo podem funcionar ao mesmo tempo. As seguintes permanecem em fila. Com isso, a oposição ao governo municipal acusou a base de travar a abertura de novas 6. Edmilson, do PSOL, foi um dos vereadores contrários. É óbvio que para fins da imprensa, para fins de quem nos assiste ou quem está desatento, pode parecer uma vontade louca e ensandecida desse legislativo de investigar. Mas não é isso. Não se trata disso. Se trata que a partir de agora, senhor presidente, o nosso regimento diz que nós não podemos apresentar comissões. Se nós apresentarmos, vai ficar numa fila. Então, se nós tivermos um problema grave para investigar, nós não conseguiremos investigar. Dr. Laércio Sandes, do Democratas, também foi contrário à medida. Simplesmente busca mecanismos para obstar o papel democrático desse legislativo. Não podemos aceitar isso. Se já atuamos muito na última legislatura buscando o judiciário, eu creio que nesta vai ser muito mais. Nesta vai ser muito mais, porque começou mal. Na segunda sessão ordinária, já procura-se travar a pauta da Câmara Municipal, instalando-se 4 comissões especial de inquérito. Autor de uma das comissões de inquérito, Romildo Santos, do PSD, defendeu a abertura da SEI. Ele pede investigação sobre o recapeamento asfáltico na Avenida Natália Zarif. Se alguém aqui dos 34 quiser investigar alguma coisa, é simples. Faz a SEI, pega as assinaturas e coloca. Acabou o assunto. Se tem 4 comissões, vai ter a 5ª, vai ter a 6ª, vai ter a 7ª, vai ter a 8ª. Agora, não é para ficar jogando pedra se o vereador está fazendo um trabalho que é de responsabilidade dele. Geraldo Celestino, do PSC, autor de uma SEI que solicita investigação sobre o aumento do gás, rebateu as críticas da oposição. A prerrogativa nossa de vereador é investigar, legislar. E aqui, nós da base do governo, nós não estamos proibindo, cerceando o direito do vereador de legislar e fiscalizar, meus caros colegas da oposição. As comissões especiais de inquérito têm 90 dias para produzir um relatório final da investigação, podendo ser prorrogadas por mais 30 dias.
Mudança nos dias de realização das sessões legislativas. Durante reunião extraordinária da CCJ, os integrantes da comissão deram parecer favorável às alterações propostas pela mesa da Câmara. Em reunião extraordinária, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que modifica os dias da realização das sessões ordinárias. Pelo projeto, as sessões, que aconteciam às terças e quintas-feiras, passam a acontecer às segundas e quartas-feiras. O horário se mantém o mesmo, às 14h. Presidente da comissão, o vereador Ticiano Americano, do Partido Cidadania, explicou o parecer. É um projeto bastante simples, né, que é a mudança dos dias da sessão ordinária da Casa. A comissão entende que não há problema algum, respeitando algumas questões técnicas. O projeto foi aprovado em sessão extraordinária na última quinta-feira, dia 4, com 31 votos a favor e apenas 3 contra. Esse projeto de resolução, que altera os dias de realização das sessões plenárias, foi aprovado em sessões extraordinárias no dia 4 de fevereiro. O presidente Martello comentou o resultado da votação. Foi encerrada agora essa terceira sessão extraordinária aqui da Câmara de Guarulhos e foi aprovado já em 2 discussões um projeto de resolução que foi feito pela mesa diretora para alterar a data das sessões ordinárias aqui da Casa. Ao meu lado está o presidente da Casa, Martello, do PDT. Presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho a motivação de fazer essa alteração das sessões ordinárias. Hoje elas acontecem às terças e às quintas, e esse projeto, apresentado pela mesa diretora e aprovado aqui em plenário, prevê as sessões às segundas e às quartas-feiras no mesmo horário. Veja bem, eu queria dar uma satisfação aqui para a população guarulhense, que na minha época, quando eu fui vereador lá, 89 a 94, as sessões eram uma vez por semana e sempre à noite. E era aquela coisa de ser pouca produtividade, funcionário ter que trabalhar 5, 6 horas às vezes, até 2, 3 da manhã. Então nós pensamos agora, como mudou para terças e quintas, eu acho muito mais produtivo. Já na segunda-feira, que é o dia de trabalho, o vereador já começar a trabalhar. Na quarta, a mesma coisa. Quinta, provavelmente, nós vamos ter sessões extraordinárias para pautar projetos de vereadores. A pauta está enorme. Então, se a gente pautar 50 projetos de vereadores cada quinta-feira, 3 quinta-feiras são 150 projetos de vereadores que vão ser analisados e votados. Ou seja, estou aqui para quê? Além de representar e dirigir a casa, dar alguma coisa para que a pauta ande, fazer com que o Poder Legislativo seja produtivo. E a produção é segunda, quarta e, se possível, quinta-feira. E o senhor falou também que ao final da sessão, que na próxima semana permanece ainda terça e quinta, só depois vai ser publicado e haverá essa alteração. Exatamente. Nós aprovamos hoje e vamos deixar para publicar na quinta-feira que vem, para iniciar na outra semana, segunda e quarta-feira. E as comissões também, em vez de ser de terça e quinta, passam a ser de segunda e quarta-feira. A população de Guarulhos não vai ter prejuízo algum. Pelo contrário, vamos ganhar talvez mais um dia, quinta-feira, para ter sessões extraordinárias, para limpar a pauta, para votar projetos realmente importantes. Tá certo, obrigada, presidente. Obrigado e estamos à disposição. Tá certo, obrigada. Vacinação contra o coronavírus em Guarulhos. O Bosque Maia estará fechado a partir de domingo, dia 7, para a preparação e início da vacinação contra a Covid-19. O público que receberá a dose é formado por idosos com idade a partir de 90 anos e profissionais da saúde. A partir desta segunda-feira, dia 8, o Bosque Maia vai ser utilizado para a vacinação contra a Covid-19. Serão vacinados idosos com 90 anos ou mais e profissionais da saúde. No momento da vacinação, devem ser apresentados o documento de identidade, CPF e cartão do SUS. Os trabalhadores da saúde também devem apresentar carteira de trabalho, holerite, documento de identidade emitido por entidades como conselhos ou ordens de classe e declaração da empresa. Os idosos poderão receber a dose através de drive-thru ou, se estiverem acamados ou restritos em domicílio, podem receber a equipe da vacinação em casa. Para tanto, é necessário que o idoso esteja cadastrado em uma OBS.
Se não estiver, um familiar ou responsável legal pode comparecer a uma das UBSs da cidade para realizar o cadastro e solicitar a imunização. Com o objetivo de conhecer melhor os 34 vereadores eleitos para os próximos 4 anos na cidade, a TV Câmara está apresentando uma série especial de entrevistas. Na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, o entrevistado foi Lucas Sanches, do PP. O vereador mais jovem desta legislatura falou sobre a necessidade de revogar leis que atrapalham a vida dos moradores da cidade. Tem uma proposta chamada Revogaço, que eu já estou estudando aqui junto com o meu gabinete. Para quem não sabe, desde o dia 1 de janeiro eu já estou trabalhando duro aqui, renunciei o recesso parlamentar. E o que seria o revogaço? Visa revogar as leis que são burocráticas, inúteis, que atrapalham a geração de emprego, ou seja, atrapalha realmente a vida dos guarulhenses. Eu não estou aqui para ser mais um, eu não estou aqui para ficar criando projeto de lei para mudar nome de rua, para dar nome para praça, para ficar homenageando isso, aquilo, criando dia de alguma coisa. Ou seja, eu não estou aqui para ser o vereador que vai atrapalhar a vida das pessoas, porque se você está pagando imposto para ter um vereador aqui trabalhando por você, ele passa todo momento regimental, todo momento de sessão, fazendo algo que não te agrega em nada, eu acho que ele está assim atrapalhando sua vida. Então a gente vai ter sim um mandato fiscalizador, propositivo, mas no que cabe aí a propositura, a gente vai estar fazendo revogaço para revogar leis inúteis, burocráticas. Na edição de terça-feira, o Ponto de Vista recebeu a vereadora petista Janete Rocha Pietá. A parlamentar, que é conhecida por lutar pelos direitos das minorias, falou sobre os desafios a serem enfrentados nos próximos anos, entre eles a saúde, o desemprego, a moradia e a educação. O novo legislativo vai ter que enfrentar a questão da educação. E aí nós vamos ter que criar, eu estou fazendo estudo sobre isso, como a gente vai criar mecanismo para ter não só o ensino presencial, mas o ensino à distância. É necessário ter estrutura, é necessário ter equipamento, é necessário formação e é principalmente necessário ter uma banda larga capaz de prover, né, a necessidade. E eu convivi com realidades durante o ano passado gravíssimas. Por exemplo, algumas famílias do Cabo Sul, estou dando claro o exemplo, a mãe tinha um celular, 5 filhos na escola, 3 no mesmo horário. Quem é que ela escolheria para usar o celular dela? E como é que ficaria o celular se ela é uma autônoma? Então são dramas que esse atual governo, do governo anterior, que continua, terminou com a questão da estrutura de notebook nas escolas e agora chegamos à vez de retomar algumas discussões seríssimas, né? Então, infelizmente, eu abordo as questões de forma lógica, de forma concreta, porém não agrada porque eu não sou da turma que diz amém. Então, eu serei eternamente oposição, né? Porque eu vou cutucar aonde está a ferida, e uma das feridas é essa, né? Na quarta-feira, a apresentadora Renata Ramos conversou com o vereador mais votado na cidade, Luiz da Sede, do PSD. O parlamentar falou sobre as expectativas para este mandato. Acredito que vai ser um mandato muito desafio, mas, como eu falei para você, estou preparado para isso. Eu estar uma pessoa. Eu não gosto de reclamar, você me conhece na Câmara Municipal esses 4 anos, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu sou uma pessoa que até o próprio prefeito Guti fala. Essa semana eu estava lá com ele, até o Eduardo Barreto também estava lá, e o prefeito falou: olha, eu nunca vi um homem cobrar tanto, você cobra demais. Eu falei: mas não é que eu cobro demais, é que o munícipe me cobra, e se o munícipe me cobra, eu tenho que me cobrar do senhor e da secretaria. Vai ser difícil? Vai, mas eu vou continuar com esse desafio esses 4 anos aí, e não vou parar não, Renata, eu não parei nenhum dia, desde o meu primeiro dia desse segundo mandato. Eu ganhei a eleição no domingo, na segunda eu continuei trabalhando, não parei nenhum dia, não tirei nenhum dia até hoje, sempre cobrando, sempre da secretaria. Na quinta-feira, o Ponto de Vista recebeu o vereador pelo PSDB, Geleia Protetor, que tem como bandeiras o meio ambiente e a proteção animal. Guarulhos é o único município grande, né, que ainda não temos hospital público. Já tive contato com o prefeito já tem discutido conosco, né,
E acredito que no próximo ano, com certeza, conseguiremos implantar aqui o Hospital Público Veterinário na nossa cidade. Porque a gente olhar aqui, Osasco tem 2 hospitais públicos veterinários, se olhar Mogi das Cruzes tem 1 hospital, então várias cidades hoje têm hospital. E agora, por tristeza nossa, né, Guarulhos é o único município que ainda não tem um hospital público veterinário. Para fechar a semana, o ponto de vista desta sexta-feira recebe o vice-líder do governo na Câmara, Geraldo Celestino, do PSC. O vereador eleito para o 8º mandato em Guarulhos revelou que pretende escrever um livro sobre a trajetória dele na política, que teve início no movimento sindical. Você ganhar uma eleição é fácil, a segunda é mais ou menos, aí no 3º mandato em diante já fica muito mais difícil. Então, Renata, é muito trabalho. E eu legislo, eu exerço minha função como vereador, exerço com amor, né? Muito amor mesmo, gosto do que eu faço, faço meu trabalho nos bairros, visito a população. Para você ter uma ideia, nessa eleição, eu só não tive voto em 8 escolas. Então, a gente é um vereador conhecido na cidade, a gente trabalha com sinceridade, sem fazer promessas, a gente coloca as dificuldades do município, tá? E sempre falando a verdade para a população. Então, esse o meu trabalho. E eu falei que, nesse mandato, eu vou escrever um livro, né, da minha história política no município de Guarulhos, começando no movimento sindical, na vida partidária e no legislativo guarulhense. Conheço o nosso legislativo como ninguém, já vi muitas passagens aqui em plenário, discussões mais calorosas, discussões mais acirradas, mas sempre no diálogo. E na próxima semana tem mais ponto de vista com os vereadores eleitos em 2020. Na segunda-feira, dia 8, o programa recebe Dr. Laércio Sandes, do Democratas. Na terça, o convidado é o vereador Wellington Bezerra, do PTC. Quarta-feira, o ponto de vista tem a participação de Jorginho Mota, do PTC. Na quinta, o entrevistado é o vereador Edmilson, do PSOL. E na sexta-feira, dia 12, fechamos a semana com André Alves, do Cidadania. Os programas são exibidos sempre às 7 da noite no canal 7 da NET. Lembrando que todos os programas exibidos podem ser também assistidos no YouTube, no canal da TV Câmara Guarulhos. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!